Quero te convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Essa mensagem foi preparada com muito carinho para todos vocês, mas eu gostaria de nessa manhã me dirigir mais especificamente aos jovens. Eu quero te convidar para que abra sua Bíblia também no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 16 e 17. Lucas, capítulo 1, verso 16 e verso 17. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Há algum tempo atrás saiu uma reportagem na revista Veja, uma pergunta que os jornalistas fizeram a grandes presidentes de empresas multinacionais que nós temos aqui no Brasil. E a pergunta feita foi a seguinte: se você fosse escolher uma única característica que você quer ter no seu funcionário, ao escolher um funcionário, selecionar um funcionário, qual a característica mais importante que você escolheria nessa pessoa para que ele estivesse presente e que ele fosse um grande funcionário dentro da sua empresa? E aqui nós temos algumas respostas desses empresários. Antônio Maciel Neto, 43 anos, ele é presidente da Ford no Brasil. Ele já foi presidente do Grupo Itamaraty, já foi presidente da Secrisa, dos revestimentos cerâmicos, secretário do Ministério da Indústria, do Comércio. E ele disse o seguinte, que a característica que ele busca em um funcionário é a educação. E ele disse assim, o jovem que chega às companhias, talvez ele tenha até um espírito empreendedor maior do que o que já houve em tempos passados. Mas do ponto de vista da formação acadêmica, ele disse que os jovens estão muito atrasados. E ele disse assim, ele fica impressionado que os jovens falam bem, se comunicam bem, se expressam bem, mas na hora de escrever eles não sabem escrever corretamente. E ele disse que talvez a educação no Brasil, ela está voltada não para a educação, eles dizem que a educação não se preocupa com a formação para o trabalho em si, que a impressão que ele tem é que a educação no Brasil não educa a pessoa para o trabalho. Ele disse que os conceitos básicos e a estruturação do pensamento têm que vir da faculdade. Então, se ele tivesse que escolher alguém, ele escolheria uma pessoa educada na formação acadêmica. Magin Rodrigues, 58 anos, ele é diretor-geral da Ambev, e foi perguntado para ele qual a característica que ele escolheria em um jovem, em um funcionário, e ele disse que a característica que ele mais valoriza é a ambição. Ele disse que quem estiver querendo enviar um currículo para ele, tem que se preocupar com uma coisa, em querer cada vez mais. Ele disse que as pessoas não precisam ser um bom aluno. Ele disse que as pessoas não precisam se preocupar com o currículo acadêmico, mas a única coisa que ele busca em uma pessoa é alguém que queira ocupar o cargo dele, que queira ser melhor do que ele. E ele disse, então, que a característica que ele valoriza é a ambição. Um outro empresário, empreendedor, Flávio de Andrade, ele é o presidente da Souza Cruz. E ele disse que, para ele, um bom funcionário, uma pessoa que ele escolheria para fazer parte da sua empresa, seria uma pessoa que tem ousadia. E ele disse o seguinte, ser um bom profissional para mim é saber ousar, não ter medo de errar. Não quero que as pessoas fiquem pensando somente em cumprir o horário de trabalho. Ele disse que o jovem precisa se perguntar constantemente, como eu vou somar pontos para a empresa? Como que eu vou somar pontos para o meu negócio hoje? E essas são as pessoas que conseguem sempre mudar uma organização. Ele disse que por isso, na empresa onde ele administra, ele avalia a capacidade do indivíduo
de lidar com problemas diferentes, em solucionar problemas que aparecem rapidamente, e por isso ele precisa de uma pessoa ousada. Ricardo Gerke, 43 anos, ele é presidente da ESSO Brasileira de Petróleo. Ele disse que a característica que ele busca em uma pessoa é a disciplina. Ele disse assim: tenho uma expressão para denominar o tipo de jovem profissional que admiro. O jovem esponja. É aquela pessoa que se esforça para absorver tudo o que está à sua volta. Ele quer dar certo, quer se diferenciar, ele quer aprender, e para isso a palavra-chave é a disciplina. Admiro os que sabem extrair de alguém mais experiente as soluções para um problema e que, ao mesmo tempo, conseguem ensinar aos que ainda não aprenderam aquilo. Quer dizer, aqueles que conseguem ser aprendizes e professores na hora certa. Essa, para mim, é a diferença entre quem vai e quem não vai dar certo. Portanto, a característica que ele busca é a disciplina. Você já se perguntou qual é a característica que Deus procura em você, jovem? Qual é a característica que Deus procura na sua vida? A irmã White, no livro Mensagens aos Jovens, ela disse: Deus quer que os jovens se tornem homens de espírito zeloso, a fim de estarem preparados para a ação em seu nobre trabalho e serem aptos a assumir responsabilidades, grandes responsabilidades. Deus pede jovens de coração incorrupto, fortes, valorosos, determinados a combater varonilmente na luta que se acha diante deles, a fim de glorificarem a Deus e beneficiarem a humanidade. Eu diria que a característica que Deus procura em você, a característica que Deus procura em mim, é a disposição. Jovens que estejam dispostos a cumprir esses requisitos, que tenham disponibilidade, estejam dispostos a terem o espírito zeloso, a fim de se prepararem para a ação, assumir grandes responsabilidades, que nós tenhamos a disposição para sermos incorruptos, valorosos, determinados a combater a causa de Deus, a estarmos lutando a luta que se acha diante de nós. Para isso, nós precisamos ter o coração aberto, nós precisamos ter a mente aberta, para que o Espírito Santo possa trabalhar em nós. Quem foi João Batista? O texto de Lucas que nós lemos nos fala a respeito desse homem, e é importante nós entendermos o contexto de João Batista, do seu nascimento, tudo aquilo que envolvia a sua vida. Lucas capítulo 1, o verso 5, nos diz que nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era também das filhas de Arão e se chamava Isabel. Zacarias era um sacerdote, e só para você entender por que Lucas fala aqui do turno de Abias, quando Salomão instituiu o templo, ele dividiu o serviço sacerdotal em 24 ocasiões, em 24 turnos. E ali ele deu os turnos de acordo com o nome dos filhos de Arão. E 16 turnos eram cuidados e chamados turnos de Eleazar, e 8 turnos chamados de turno de Itamar. O turno de Abias era descendente de Eleazar, ele fazia parte então dos 16 primeiros turnos, e a pessoa que ficava no turno de Eleazar, ele ficava responsável de uma vez por ano, algumas vezes uma vez por semestre, mas geralmente uma vez por ano, ele tinha responsabilidade de uma semana, de sábado a sábado, ir até Jerusalém e ficar responsável pelos sacerdotes que estariam ministrando ali no templo de Israel. E esse momento, Zacarias, ele estava ali fazendo o seu turno, estava cumprindo o seu serviço, e ele estava, então, assistindo diante de Deus, quando um anjo aparece para ele, e ele dá uma notícia. É interessante que aqui, no versículo 6 de Lucas, diz assim: ambos eram justos diante de Deus, tanto Zacarias quanto Isabel, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. É por causa disso, é por causa de homens como Zacarias, mulheres como Isabel, que Deus escolhe pessoas para estarem servindo na sua causa.
Deus não escolheu João Batista, ele não falou que daria um filho a Zacarias e a Isabel, se eles não fossem homens e mulheres, um homem e uma mulher irrepreensível diante de Deus, que cumprisse os mandamentos e obedecesse às ordens de Deus firmemente. É por isso que Deus escolheu Isabel e Zacarias para serem o filho daquele que Jesus chamou o maior homem que já existiu antes dele. E aqui tem uma lição para os pais: serem irrepreensíveis na educação dos filhos. Ser irrepreensível na educação dos filhos significa, biblicamente falando, que aquilo que você tem, a responsabilidade que Deus confiou a você, é para que você esteja sendo um pai e uma mãe, que estejam guiando seu filho e a sua filha nos caminhos de Deus, sem deixar que esse seu propósito, esse seu empenho, ele se desvie ao longo do caminho. Você deve lutar para que todos os dias o seu filho aprenda a respeito do amor de Deus. Agora vem um recado e uma lição para os filhos, só abrindo um parêntese. Se o seu pai ou a sua mãe não fez nada disso, não significa que você tem desculpa para fazer errado. Você conhece, você tem a oportunidade, os pais têm sim uma responsabilidade, mas os filhos também têm uma responsabilidade. Algum tempo atrás eu tinha um amigo, ainda tenho, mas ele tinha sérias dificuldades no relacionamento com a namorada, com as namoradas que ele tinha. Ele era uma pessoa ciumenta, difícil de lidar. E eu conversava com ele e dizia: meu amigo, por que isso? Você tem que mudar. E ele sempre me dizia: mas Felipe, eu me criei num lar assim, o meu pai era assim, ele tratava minha mãe assim. Eu dizia: meu amigo, isso não é desculpa. Não é por causa disso que o seu pai errou no passado que você tem que cometer os mesmos erros. Jovens, não é porque o seu pai ou a sua mãe de repente não te orientou no caminho certo, não fazia os cultos com você, que você tem a desculpa de dizer que também não faz isso por causa disso. Você tem sim uma responsabilidade, pais e filhos, tem uma responsabilidade diante de Deus. João Batista nasceu nesse contexto familiar, Zacarias e Isabel, sendo pessoas irrepreensíveis na educação daquele menino. E ele nasceu nas montanhas da Judéia, ficava um pouco ao sul de Jerusalém, e viveu a adolescência e a juventude no deserto. Não porque as pessoas impuseram isso a ele, mas porque ele decidiu ir para o deserto para viver a sua vida lá. Às vezes, quando eu era pequeno, eu ficava imaginando os personagens da Bíblia, e quando eu imaginava João Batista, eu imaginava um homem velho, barbudo, um homem com uma aparência feia. Mas, na verdade, João Batista, ele exercitou o seu ministério ainda jovem. Ele era novo, da minha idade, da idade de muitos jovens aqui, quando ele estava se preparando para ser o precursor daquele que viria para salvar o mundo do seu pecado. Eu imagino João, um cara novo, bonito, com uma aparência bonita, muito embora lembrasse os profetas do passado, e por isso ele foi confundido com Elias, mas ele era jovem, ele era novo. E aqui tem uma informação importante no Desejar de Todas as Nações, que explica o motivo pelo qual ele decidiu ir para o deserto. E aqui a irmã White diz assim: João Batista preferiu renunciar às diversões e luxos da vida pela rigorosa disciplina do deserto. Ali, o ambiente era propício aos hábitos de simplicidade e abnegação. Ele não era perturbado pela agitação do mundo, poderia estudar as lições da natureza, da revelação e da providência de Deus. E aqui, preste atenção, jovem, nessa frase, ele desconfiava das suas forças para resistir à tentação e fugia do constante contato com o pecado, para que não viesse perder o sentimento de sua inexcedível culpabilidade. João Batista, quando ele recebeu os ensinamentos do seu pai, ele entendeu, conforme diz o verso 16 e 17, que ele tinha algumas responsabilidades. Ele deveria converter o coração dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Ele iria diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos. E ele sabia que a responsabilidade que Deus tinha confiado a ele era habilitar um povo para estar preparado para o dia do Senhor. Ele sabia disso.
E essa responsabilidade era muito grande na vida de João Batista. E é por isso que ele decidiu ir para o deserto, porque ele desconfiava da sua capacidade para resistir à tentação. Ele sabia que ele não era forte o suficiente para viver na sociedade corrompida, na sociedade deturpada, na sociedade que havia desviado seus pensamentos de Deus. Ele sabia que para que ele estivesse preparado para exercer a obra que Deus havia confiado para ele precisaria estar a sós com Deus, dedicando tempo para o estudo da palavra, tempo para a oração, tempo para estar aprendendo mais a respeito do que Deus esperava para ele. E ele sabia que ele não era forte se estivesse no meio das pessoas. Sabe, jovem, eu não sei qual é o preparo que você tem, eu não sei de que forma você tem encarado a responsabilidade que Deus te confiou. Eu não sei. Mas você sabe se o seu lugar realmente é lá fora, ou se você precisa ainda aqui dentro se fortalecer mais, para depois sair para pregar a mensagem de Deus. E aqui eu gostaria de trabalhar algumas características, alguns pontos a respeito desse chamado de João Batista. O primeiro ponto é que ele tinha responsabilidade, no verso 16, de converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Veja que o chamado de João Batista não foi para sair a pregar para gentios, a pregar para samaritanos. O chamado de João Batista foi para relembrar o povo de Israel, que já conhecia Deus, foi para relembrar o povo, o seu povo, que sabia das profecias, sabia do que Deus havia dito, conhecia os mandamentos de Deus, mas a responsabilidade dele era converter esse povo, para não somente conhecer, mas para viver aquilo que eles já conheciam. A responsabilidade de João Batista era trabalhar não com os de fora, mas era trabalhar com os de dentro. Era para trabalhar com as pessoas que conheciam aquilo que ele também conhecia. E essa responsabilidade que muitos de nós temos aqui, viemos à igreja, conhecemos a vontade de Deus, mas muitas vezes não vivemos isso. Muitas vezes não fazemos aquilo que Deus nos chamou. E essa responsabilidade que João Batista tinha é a mesma responsabilidade que nós temos. Nós precisamos aqui dentro estar incentivando os nossos irmãos a estarem vivendo aquilo que nós não conhecemos. Um convite estranho, uma palavra diferente, uma música que não é adequada. Nós precisamos converter os nossos irmãos, mas para isso precisamos nós estarmos convertidos. É por isso que eu tenho trabalhado tanto, através de e-mails, através de anúncios, através de sermões. O fato de você vir à igreja não é somente para você se fortalecer, mas é para ajudar o seu irmão a estar fortalecido. É por isso que nós apelamos para que você venha nos cultos de domingo, de quarta-feira. Não é porque você precisa estar aqui, mas é porque o seu irmão precisa que você esteja aqui. Nós precisamos nos apoiar mais, estar trabalhando mais entre nós, para que estejamos nos convertendo cada dia para Deus, para que Ele nos chamou. O segundo ponto da história de João Batista, no verso 17, ele iria adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias. O texto de Isaías, capítulo 40, verso 13, Malaquias, capítulo 13, verso 1, nos falam que João Batista, ele tinha a obrigação de preparar e endireitar o caminho para Deus, o caminho para o Senhor. E para isso ele precisaria ter o mesmo poder e o mesmo espírito que Elias teve, de não se calar diante das injustiças, de não se calar diante daquilo que o povo estava fazendo de errado. Elias tinha uma obrigação, diante de um governo corrompido do rei Acabe, da sua esposa Jezabel, que estavam introduzindo o paganismo, já haviam introduzido o paganismo dentro do povo de Deus. Ele tinha uma responsabilidade de se levantar, de ficar em pé e dizer que estava errado. E nós muitas vezes temos medo de dizer que estamos errados ou que as pessoas estão erradas ao tentar colocar coisas aqui para dentro, ao tentar colocar o mundanismo dentro da igreja. João Batista tinha essa característica. Ele tinha que ir diante do Senhor no espírito e poder de Elias, coragem diante da apostasia,
com uma mensagem de arrependimento, de volta para os caminhos de Deus. E é exatamente essa mesma mensagem que eu e você, jovens, igreja, nós temos. Não podemos nos calar diante das coisas erradas que aparecem. Não podemos achar que é normal ou que está se tornando normal algumas coisas que são colocadas para nós. Nós precisamos ficar firmes, permanecer fiéis. Um outro ponto da história de João Batista é que ele deveria converter o coração dos pais aos filhos. Ou seja, aquilo que os pais haviam aprendido no passado, aquilo que Deus havia passado aos pais através de sonhos, visões, através dos profetas, a mesma mensagem era a mensagem que deveria estar presente no coração dos filhos e dos filhos dos seus filhos. Algumas vezes nós temos a tendência, ainda mais nós jovens, de achar que tudo aquilo que foi feito no passado de nada mais serve, que tudo aquilo que foi pregado no passado, não, nossa sociedade mudou, é uma sociedade que precisa estar sendo renovada, é verdade, mas não podemos descartar aquilo que foi ensinado no passado, não podemos descartar aquilo que a igreja fazia no passado, nós precisamos estar firmados naquilo que os nossos pais aprenderam, naquilo que Deus ensinou aos nossos pais, aos nossos antepassados. E a quarta característica, talvez a mais importante, eu gostaria de me demorar um pouco mais aqui, é que ele deveria habilitar para o Senhor um povo preparado. Na história de Israel, que você conhece muito bem, você sabe que ao longo da história, várias vezes Israel se levantava, estava andando corretamente diante de Deus, mas logo ele caía novamente. E a nossa vida cristã ela é assim, nós vivemos uma fase boa, daqui a um pouco estamos desanimados. E aí vem uma mensagem de ânimo, nós nos animamos novamente, mas daqui a um pouco nos desanimamos e caímos novamente. O povo de Israel, no livro de Jeremias, nós vemos ali um exemplo que eu gostaria de ler com vocês, porque é exatamente assim que eu tenho visto a sociedade e muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes a juventude fazendo da mesma forma. Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2, a partir do verso 1. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, falando a respeito de Israel e de Jerusalém, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando era uma noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal sobrevinha sobre eles, diz o Senhor. Aqui Deus está falando que ele se lembra quando Israel havia sido chamado, quando Israel era obediente, tinha o seu primeiro amor. Ele se lembra que quando Israel obedecia aos mandamentos dele, então as pessoas que vinham fazer mal para Israel recebiam a ira de Deus, recebiam o juízo divino. No verso 4, ouvi a palavra do Senhor à casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? E aqui Deus diz, eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto, o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram de coisas de nenhum proveito. Deus pergunta, por que vocês não me buscaram? Por que vocês pararam de olhar para mim? E por que vocês começaram a introduzir no meio do povo ídolos, nulidade? Os sacerdotes começaram a adorar a Baal.
No passado eu guiei vocês no deserto, coloquei no melhor da terra. E por que agora vocês se desviaram do caminho e não me procuram mais? No verso 9, Deus faz um apelo. E ele diz o seguinte: portanto, ainda pleitearei convosco, eu ainda vou apelar para vocês, eu ainda vou fazer mais um chamado para vocês, e até com os filhos de vossos filhos. Eu não vou chamar somente vocês, eu vou chamar os seus filhos, os seus netos. Eu quero fazer um chamado para vocês. Preste atenção no verso 10. Passai agora as terras do mar de Chipre, e vede. Mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. E agora Deus faz uma pergunta: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos, diz o Senhor, diz os céus, e horrorizai-vos. Ficais estupefados, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, o primeiro deles, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. E o segundo, cavaram cisternas rotas que não têm as águas. Aqui Deus ele faz uma pergunta para o povo, e ele diz o seguinte: vocês querem ver qual é a situação do povo de Israel? Então vocês mandem mensageiros para as nações ao redor. Mandem alguns espias para as nações ao redor e olhem lá. Vê se aquelas nações eles trocam os seus deuses. Vejam se eles abandonam os deuses deles para me seguir. E agora Deus diz assim: vocês trocaram. Vocês me trocaram por aqueles deuses. E a partir de agora, aquilo que eu esperava de vocês, que fossem um manancial de águas vivas, se tornou em cisternas de águas podres, cisternas que não têm água, que têm água parada. Sabe, queridos, aquilo que o povo de Israel tinha para oferecer eram águas podres, fedorentas, que não tinham valor nenhum. O que me entristece é que muitas vezes aquilo que nós temos para oferecer para a sociedade lá fora é exatamente isso: águas podres, fedorentas, que não têm valor nenhum. As pessoas da sociedade, elas na maioria das vezes são muito mais firmes no propósito delas do que nós que conhecemos a vontade de Deus, conhecemos a verdade nos nossos propósitos. Quer ver um exemplo disso? Converse com uma pessoa lá fora que tem a sua vida regida por aquilo que a sociedade, as normas que a sociedade impõe para as pessoas hoje. Cinema, futebol, balada, festas. Diga para elas que elas têm que abandonar isso para servir a Deus. Quantas delas abandonam? Pouquíssimas. Quantas delas deixam de ir a estádios de futebol? Quantas delas deixam de ir a teatros e cinema? Quantas delas deixam de ir à balada porque querem servir a Deus? Pouquíssimas. Chegue para um jovem aqui da igreja e convide ele para ir ao teatro, ao cinema, ao estádio de futebol. Quantos irão? A sociedade tem muitas vezes mais firmeza naquilo que eles acreditam do que nós, que conhecemos a verdade, temos nos nossos propósitos. É por isso que eu faço um apelo para os jovens: pare e pense nisso. O nosso problema, e a irmã White ela escreve isso várias vezes, é que nós sempre queremos saber qual é o nosso limite. Nós sempre queremos saber até onde nós podemos ir. Não porque nós queremos ficar longe do limite que Deus colocou para nós, mas é porque nós queremos chegar o mais perto possível e ainda assim estarmos sendo salvos. Nós queremos chegar o mais perto possível do limite e ainda assim estar fazendo a vontade de Deus. Qual é o perigo? O perigo disso é que muitas vezes nós chegamos no limite e passamos o limite. E nós temos a tendência de, nessa buscar qual é o limite, nós temos a tendência de perder qual é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Nós abrimos mão
nós abrimos mão de pequenos detalhes nessa busca de qual é o limite. Pequenos detalhes, e eu vou citar alguns aqui: o tamanho da saia, o tipo de roupa que eu devo ir, o cinema, o estádio, música, filmes, seriados. Aliás, tem pessoas que negam enfaticamente que não devemos assistir novelas, mas assistem seriados à torta e à direito. Qual é a diferença de seriados e novelas? É porque um é brasileiro e outro é americano, é inglês, é japonês? Qual é a diferença? Ambos colocam os mesmos conceitos na nossa vida. Ambos ditam as mesmas normas, as mesmas regras. Ambos nos afastam de Deus. E nós ficamos tentando achar o que pode e o que não pode. É exatamente por isso que João Batista, ele resolveu ficar longe da sociedade. É exatamente por isso que João Batista, ele queria estar preparado lá no deserto, porque ele sabia do perigo que ele tinha de se contaminar com os ditames da sociedade distorcida, corrompida que tinha nos seus dias. E nós, jovens principalmente, nós queremos estar perto da sociedade, porque nós queremos tentar convencer as pessoas, através da vida que elas têm, fazer as mesmas coisas que eles fazem, para mostrar depois que nós não é bem assim, a gente faz, mas com o propósito diferente de levar eles para os nossos caminhos. Errado, queridos, errado. João Batista teve êxito no trabalho que ele fez? É claro que ele teve. E ele não precisou se misturar a todo tempo, constantemente com a sociedade. Ele ia de tempos em tempos, pregava a mensagem, mas voltava ao deserto para se fortalecer. E aqui eu gostaria de concluir a mensagem dessa manhã com o texto do Desejado de Todas as Nações, na página 100. A irmã White diz o seguinte, e esse é o meu apelo: João deveria ir como mensageiro de Deus para levar aos homens a luz de Deus. Devia imprimir-lhes no coração nova direção aos seus pensamentos. Devia impressioná-los com a santidade dos reclamos divinos e sua necessidade da perfeita justiça de Deus. Esse mensageiro, João Batista, e todos nós, tem que ser santo. Precisamos ser um templo para a presença do Espírito de Deus, a fim de cumprir sua missão. Esse mensageiro deve ter sã constituição física, bem como resistência mental e espiritual. Portanto, era necessário que João Batista, e também nós, que ele regesse os apetites e paixões. Deveria se pôr de tal forma capaz de dominar suas faculdades e que pudesse estar entre os homens tão inabalável ante as circunstâncias e ambientes como as rochas e as montanhas do deserto. O mensageiro de Deus, aquele que quer levar a mensagem de Deus, ele tem que ser santo, não existe uma outra possibilidade. Ele tem que ser separado, ele tem que entender qual é a vontade de Deus na sua vida, ele tem que ter a mente firme e ele deve ter o seu espírito tão inabalável quanto as montanhas e as rochas do deserto. Não se deixar levar por aquilo que as pessoas ou que a sociedade diz. Se homens aqui dessa terra, grandes empresários, grandes empreendedores, procuram algumas características específicas em pessoas que eles querem ter ao seu redor, imaginem Deus. Deus, Ele quer uma coisa em você, jovem. Ele quer uma coisa em você, querido irmão: disposição. Disposição para deixar o Espírito Santo falar para você. Disposição para deixar o seu eu e deixar que o Espírito Santo guie a sua vida. Não é aquilo que eu gosto de falar, é aquilo que Deus quer que eu fale. Não é aquilo que eu gosto de vestir, mas é aquilo que Deus espera que eu vista. Não é aquilo que eu gosto de ouvir, mas é aquilo que Deus quer que eu ouça. Não é aquele lugar que eu gosto de frequentar, mas é o lugar que Deus espera que eu e você frequentemos. Lembre-se que não é aquilo que eu acho que é o melhor para a minha vida, mas é aquilo que Deus espera e é aquilo que Ele sabe que é o melhor para a nossa vida. Nós temos a tendência de, e algumas frases marcam a nossa juventude, e às vezes a gente, pegando conselhos com alguns amigos, dizíamos: eu estou muito chateado, eu não sei o que eu devo fazer e tudo mais, e eu ouvia seguido aquela frase: faça o que o teu coração manda, faz aquilo que o teu coração está dizendo. Errado, queridos, errado. Não é aquilo que meu coração diz.
é aquilo que Deus diz que eu devo fazer ou deixar de fazer. Nessa manhã eu gostaria de fazer um apelo especial para os jovens. E eu sei porque eu sou jovem, já passei pela adolescência. Eu queria fazer um apelo para que você estivesse tomando nessa manhã um propósito no seu coração de deixar Deus dirigir a sua vida. Não é o seu gosto, não é aquilo que você quer, mas é aquilo que Deus quer para você. Eu queria fazer um apelo. Nós sabemos, estamos olhando o cenário mundial e vemos que a volta de Jesus, ela está muito próxima. E eu acredito que em minha geração ainda vou ver Jesus voltar. E eu sei que o céu é um lugar especial, eu sei que o céu é um lugar maravilhoso, lindo. Eu quero estar lá. Mas eu não quero estar lá sozinho. Eu quero estar lá com vocês, com a minha igreja, com o meu povo. Eu quero estar lá com vocês, jovens. Quero ver vocês, abraçar vocês lá no céu. Mas para isso, nessa manhã, nós precisamos tomar o propósito de deixar o meu eu, deixar aquilo que eu acho que é bom para mim e seguir aquilo que Deus me orientou para que eu fizesse e seguisse. O trio vai cantar uma música e eu quero te convidar, principalmente os jovens, para que saiam de onde vocês estão. Eu quero orar com vocês aqui na frente. Eu quero que vocês venham aqui, porque nós precisamos estar unidos, nós precisamos firmar a nossa decisão. E eu quero orar junto com vocês, para que estejamos buscando Deus em todos os momentos, e estando na nossa vida, em cada momento, tão firmes e inabaláveis como as rochas e as montanhas do deserto.